de um grupo que acha que Porto Alegre está sendo contra quem tem estabelecimento. Porto Alegre, a gestão, né, da vigilância está indo contra quem é empreendedor. Essa versão para em pé, secretário? Primeiro dizer o seguinte, né? O empresariado do ramo alimentício aqui em Porto Alegre, ele é de alto gabarito, né? Porto Alegre é conhecida mundialmente como a capital do churrasco, tem vários restaurantes que são grande referência, históricos, alguns com décadas já de atividade. Eu acho que a gente não pode tentar generalizar no sentido de que os vários restaurantes de Porto Alegre estão passando por uma crise. Não é. É importante dizer que são questões pontuais que a gente recebe a partir de denúncia. Porto Alegre é uma cidade amiga, empreendedora, mas com segurança, e quando a gente faz esse processo, realmente é para a gente melhorar, né? Eu acho que a Câmara de Vereadores, entrando na questão política, primeiro, a casa do povo é a casa legítima para a gente poder fazer esse tipo de discussão, e eu me sinto muito à vontade de estar naquela casa o tempo que for necessário, né? Toda terça-feira de manhã, com raríssimas exceções, eu sempre estou lá na Comissão de Saúde para mim poder ouvir. Eu acho que a gente tem que ter feedback, a gente não é dono de toda a verdade, a gente não sabe tudo dentro desse processo, e os vereadores, eles estão ali ouvindo os anseios das pessoas. As pessoas, às vezes, por não conhecer o todo, podem fazer interpretações a partir do que eles têm de conhecimento. Eu queria dizer da vigilância, que a vigilância, ela, historicamente, ela faz um trabalho de excelência no trabalho de prevenção a isso, né? Tanto é que a gente pode ver pelos números de ações que a gente coloca. A vigilância, ela trabalha preventivamente, a gente não sai fechando serviço, porque são aí só em 2025 1.404 denúncias, e isso gerou 30 processos mais graves de interdição, e isso não quer dizer que o estabelecimento ele acabou, tá? Mas sim que ele tem processos de melhoria. Então, vou estar hoje lá na Câmara de Vereadores. O meu documento que eu recebi não foi uma convocação, foi um convite, e mesmo que não tivesse recebido o convite, eu já tinha solicitado a vontade de fazer a conversa a partir da Comissão de Saúde ou outra. Só não pude estar na terça-feira ontem na Comissão de Saúde porque nós estávamos fazendo aquela conversa com a imprensa para a gente expor o papel da vigilância, né? E colocar que assim, a gente não tem um lado ou outro, né? A saúde, ela não tem preço, né? A gente precisa priorizar esse cuidado, né? Secretário, uma das questões que tem sido falada, especialmente nas redes sociais, é de uma certa espetacularização por parte da vigilância sanitária das ações, porque há uma concentração nos últimos dias de operações na área do Moinhos de Vento, onde a gente sabe tem restaurantes mais caros, enfim. Muita gente fala que poderia ser em função de ganhar mais likes, de ter mais popularidade, atacando também, entre aspas, né, os empreendedores mais ricos e não só os mais pobres. Estou simplificando aqui. Mas como é que é feita a escolha das operações? É baseado no maior número, por exemplo, de denúncias que devem ser apuradas? Como é que vocês escolhem as operações que serão feitas? É por isso que eu gosto de conversar com vocês, porque cada pergunta é uma excelência em cima da outra, né? Porque assim, primeiro, a gente não escolhe o local para a gente poder fazer a atividade, tá? A gente trabalha com denúncia por hora de chegada e a gente faz essas avaliações, tá? Conforme faz denúncia, às vezes tem algumas que são prioridade. O que passa na frente pelo grau pela ordem cronológica é surtos, tá? Quando a gente identifica um surto, 2 ou mais pessoas entrar no serviço de saúde, relatando ter comido em algum local específico, é feita a notificação compulsória, ou seja, obrigatória por parte daquele serviço, e a gente passa na frente para poder fazer isso. Segunda questão importante, tá? A gente, quando fala lá, mas a região central de Porto Alegre teve a maior tipo de denúncia. Eu acho que a gente tem que fazer algumas leituras dentro desse processo. Primeiro, tá? Grande concentração de bares e restaurantes. A maior concentração se está lá. A gente tem um distrito gastronômico em Porto Alegre que passa pela Centro, Cidade Baixa, pela parte do Moinhos, Auxiliadora, Quarto Distrito, é ali a grande concentração de bares e restaurantes. Então é natural. Nós temos um público que é exigente. Nós temos restaurantes de alto padrão ali dentro do processo. E as pessoas que ali frequentam também têm uma tendência maior a exigir coisas que são importantes, que às vezes não depende só do empresário. Eu acho que tem uma questão aí de ambiente que a gente precisa fazer. Afinal de contas,
investir, ser empreendedor no ramo alimentício é uma tarefa difícil, às vezes ingrata, porque por mais todos os cuidados que a gente tem, a sujidade da rua, a gente trabalha com a cidade limpa, isso pode adentrar dentro dos comércios, claro que atrai dentro. A gente não sai fechando, a gente, das 1.400 que a gente fez esse ano, recebeu de denúncias, gerou 110 autos de infração e 30 fechamentos, gente, ou seja, nem tudo é ruim. É importante dizer, a gente acredita, por isso nós vamos fazer um grande esforço, uma força-tarefa para mostrar que nós somos excelência. Porto Alegre é referência, o papel da vigilância é somar, não tem um lado e o outro, é importante a gente dizer isso, tá? E a questão de forma de publicização, bom, isso a gente vem discutindo agora constantemente. Hoje eu quero ouvir os nossos vereadores e sugestões, e aquilo vai ser decidido coletivamente. Vai ser decidido. A Casa do Povo é a casa soberana. Ela tem o poder de dar sugestões, e junto com o prefeito Sebastião Melo, junto com a vice-prefeita Betina e o nosso grupo de secretariados, estamos unidos, nós vamos tomar uma decisão que seja bom para todos. Gabriel. Secretário, a prefeitura decidiu que vai colocar câmeras corporais nos fiscais para evitar abusos, né? Assim como já se faz em algumas regiões do país com policiais militares e até em Porto Alegre com a Guarda Municipal. Quando esse assunto começou na segurança pública, os agentes não gostaram. Como é que essa decisão foi recebida pelos fiscais? Olha, boa pergunta, Gabriel. Acho que a primeira coisa foi ovacionada. Foi ovacionada, entendeu? Porque assim, os fiscais nossos, tá? Que precisam ser cuidados também, que precisam estar em uma capacitação constante, que precisa ter um cuidado com a saúde mental, porque o trabalho de fiscal não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, onde na maioria das vezes é hostilizado e não é bem-vindo, entendeu? Isso não é bom. A gente gosta de ser recebido, de ser acolhido nesse processo, e ninguém quer ser fiscalizado, né? Não é um processo de vigiar e punir. Então, colocar a câmera, tá? Diante de todos os fatos, a gente já vinha tramitando o processo, não é uma decisão fácil, a gente sempre diz, né? A tomada de decisão e a execução do poder público passa por várias instâncias, né? Então, uma delas para nós foi definir se a câmera ia ser comprada ou se ela seria comodato por causa da questão da manutenção. Agora a municipal teve problemas, corrigiu esse processo, a gente resolveu comprar, tramita o processo, ele dá deserto, vai, modifica o termo aditivo, e isso atrasou. Estamos com o processo em fase de andamento, provisão de outubro, novembro, mas muito sensível à causa, né? E a pedido do prefeito Sebastião Melo, da vice-prefeita Betina, o secretário Aragon, ele colocou à disposição câmeras que iam ser usadas com outros agentes em situações menos críticas, disponibilizou para nós aí em torno de 20 câmeras corporais. Agora, eu tô vendo que não é fácil, né? Daí ele disse, Fernando, temos um problema. O guarda municipal tem um colete que se adapta direitinho à câmera, mas o colete da vigilância não se adapta. Então nós vamos ter que fazer cinta para botar dentro do processo. E aí, como é que a gente faz a compra desse processo? Então nós vamos ver o que a gente vai fazer para a gente poder botar isso. Isso é uma segurança para o trabalhador, para o fiscal, mas também uma segurança para o empreendedor, porque a gente não quer abuso e a gente nunca vai proteger o trabalhador que faz abuso. Isso é inadmissível. Nós temos que ser resilientes, a gente tem que fazer um trabalho humanizado, as pessoas não estão ali para nada, elas precisam trabalhar, gerar renda, fazer Porto Alegre crescer, ainda mais depois de a gente passar por a pior crise climática da história, que afetou muito esse setor especialmente. O senhor, alguns ouvintes mandaram isso para a gente, na segunda a gente questionou o proprietário do estabelecimento, a impressão de que há determinados grupos que não admitem ser fiscalizados. O fiscal, né, gente, o nome diz, né, ele não é o exercício, a função dele é fiscalizar. Ele vai ter que olhar o alimento, ele vai ter que abrir a geladeira, ele vai ter que fazer uma inspeção. Mas, na leitura desses ouvintes, que, repito, a gente falou aqui na segunda, parece que tem um grupo que não aceita que haja esse trabalho que está previsto na regra. A sua percepção também é nessa direção, secretário, de que parece que tem um grupo que não quer se colocar também nas regras como todo mundo? A minha percepção é da vida como ela é. Ninguém gosta de tomar multa. Ninguém gosta de ser fiscalizado por um
por um pardal móvel e isso vai gerar um recurso financeiro que eu não tinha e que vou precisar fazer esse processo. Mas para segurança e garantia de todos a gente tem que fazer. E é natural, a sociedade é assim. A gente tem que se colocar que se vale para uma coisa, vale para outra. Às vezes a gente é o fiscal, às vezes a gente é o fiscalizado. Vocês, com a imprensa, com o trabalho presente de investigação, vocês fazem denúncias. E faz parte do processo e a gente tem que melhorar disso. E nem por isso o mensageiro tem que ser morto dentro do processo, né? Porque não é culpa do mensageiro, é culpa do sistema, da dificuldade, da falta de recurso financeiro, da crise que o Brasil vive, do mundo, do mundo dicotômico que a gente está, que se tu está a favor de mim ou tu está contra. É natural, então isso sim inflama dentro do processo. É natural, respeito, vi todos os vídeos, tenho minha opinião pessoal com relação a isso, mas aqui eu não estou representando minha opinião pessoal, aqui eu estou representando o poder público. Eu tenho aqui que falar sobre a vigilância em saúde, o papel dela como um ente de fundamental importância, e é isso que a gente tem que colocar, baseado em evidências, que a gente não quer, em hipótese alguma, que nenhuma pessoa morra. A gente tem que lembrar que aqui no Rio Grande do Sul já houve óbitos de pessoas por intoxicação alimentar. A gente tem que lembrar aqui que nós temos 5 chaves de segurança que são fundamentais, que precisam ser seguidos, desde a higiene do ambiente, com estrutura física, equipamentos, móveis, utensílios, controle de plaga, a higienização do manipulador, limpar as mãos, não pode ter lesão na mão, não pode ter sujidade nas unhas, controle de temperatura é de fundamental importância, procedência. Eu, na minha casa, eu compro de quem eu quero e eu me responsabilizo dentro do processo, mas se eu pegar uma meia ovelha, tá? Trazer lá da região da campanha, dentro do meu carro e passar por uma barreira, eu posso ser questionado de onde está vindo e considerado abjeato. Comércio também não pode, gente. Procedência é fundamental, com carimbo sanitário. E, por fim, o armazenamento e o acondicionamento. Local de armazenamento de comida não é armazenamento de coisas vencidas. Não pode, tem que ser descartado imediatamente, porque pode ter erro. A gente trabalha com excelência nos hospitais para a gente reduzir risco, queda, o medicamento errado, controle de qualidade. Tem um setor de qualidade, um investimento que os hospitais fazem para reduzir o dano, e mesmo assim, infelizmente, nós temos casos onde pessoas têm sequelas importantes por erro, porque, mas eu esqueci de tirar aqui, eu não sabia que tu tinha tirado o soro e ter colocado o álcool e eu injetei álcool na pessoa. Não pode ter o risco. Secretário, uma dúvida técnica que surgiu na segunda-feira, na entrevista com o proprietário do restaurante Casa Vivá, é que um estabelecimento onde existe um restaurante, né, e embaixo, e tem um CNPJ. Os fiscais podem fazer uma abordagem num outro estabelecimento que pertence à mesma família. No caso da Casa Vivá, o outro estabelecimento fica no andar superior, é uma estética. Os fiscais podem e têm autonomia e podem fazer uma fiscalização também incluindo um outro CNPJ, e aí eu vou além, né? Inclusive, neste andar superior existe um dormitório para descanso dos proprietários. O fiscal pode entrar num empreendimento e olhar todo o edifício, por exemplo, e mais do que isso, pode haver uma estética no mesmo prédio de um restaurante, por exemplo, ou seja, um empreendimento que lida com alimentos? Sabe, essa pergunta é uma questão que a gente também está questionando a nossa procuradoria, tá? Porque eu estive lá, conheci um ambiente extremamente agradável, tá? Eu não conhecia, nunca tinha ido, tá? Eu queria ver com os meus próprios olhos, e vocês sabem que eu ando e circulo pela cidade. Aprendi muito isso com o nosso prefeito Sebastião Melo, que a gente consegue fazer gestão quando a gente está dentro dos processos, né? E obviamente que a gente vem mergulhando dentro disso, né? Nós abrimos um processo administrativo interno para a gente apurar todos esses fatos, tá? Que ainda não estão recém em processo inicial, né? A gente ainda precisa pegar as câmeras, a gente precisa fazer uma análise, a procuradoria vai nos ajudar dentro desse processo, entendeu? Então a gente tem que olhar o caso especificamente, né? Tem uma divisão que é uma escada que separado por uma corda. Eu acho que é importante que todos esses elementos que eles tragam são fundamentais. Eu pedi, inclusive, para o proprietário que ele fizesse um relato detalhado desse processo e que nós vamos formalizar aí nos próximos dias o pedido desse relatório, das inconsistências que eles entendem que foi acometido pelo fiscal, e também as câmeras de segurança para a gente poder fazer uma análise e aí sim poder se pronunciar com relação a esse tema. Então, está sobre
o controle de um processo, né? E a gente vai se pronunciar com relação a essas questões que foram apontadas após análise. Lembrem, o secretário é uma instância recursal, assim como o prefeito é uma segunda instância recursal nesse processo. Então, nesse momento, o que eu peço é esperar a análise para a gente poder estar emitindo se houve ou não excesso, se estava certo ou errado disso. É muito precoce para a gente poder dizer alguma coisa. Gabriel. Secretário, um lugar que serve comida, mas que não se classifica como restaurante, sim como espaço de eventos, como cozinha artesanal, está sujeito a regras diferentes das de um restaurante convencional? Isso é uma dúvida que ficou muito gritante assim, para a gente depois da nossa conversa de segunda-feira. É importante, boa pergunta também, né, gente? A gente tem uma regra nacional, nenhum fiscal, nem Porto Alegre, cria regras. A gente, inclusive, quando eu fui diretor da vigilância, eu aboli todas as regras que foram criadas pelo município, porque é o seguinte, a gente já tem regras suficientes no Brasil que dão a garantia de qualidade, porque se tivesse que fazer, eu sempre digo, faça a nível nacional, não vão ficar inventando, nós não podemos ser um atravancador desse processo, e assim, e baseado em quê? Então a gente limpou todo esse processo. Queria dizer para vocês que as regras, elas são válidas para todos. Nenhuma medida local ou estadual pode liberar de fazer aquilo que a regra nacional coloca. A gente pode ser mais restritivo, a gente não pode ser mais ampliativo. Esse sempre foi o meu entendimento disso, salvo juridicamente, e a Procuradoria está nos dando suporte para poder fazer isso, entenda diferente desse processo. Se tiver um entendimento diferente, a gente vai, obviamente, rever os nossos conceitos. Mas, nesse momento, o que nós temos é que as regras da Anvisa, elas precisam ser consideradas por todos dentro disso e respeitando as questões regionalizadas e processos de evolução que a gente tem. Só uma dúvida, secretário, porque para mim não ficou claro e os ouvintes estão questionando essa questão da estética e do restaurante, aspas, não é restaurante, né? Fiquei também nesse ponto, tá confuso. Pode, então, tá no mesmo... Desde que haja uma separação e garantia desse processo, entendeu? Tem que ver se, no momento, se tinha essa certeza de que as coisas estavam independentes dentro disso. Como eu disse, né? A gente tem que ouvir as partes. Nós temos que ouvir as partes. Então, é de fundamental importância que a gente ouça isso. Mas a minha pergunta até ela é mais genérica. Eu usei o exemplo, né, em questão, mas eu vou mudar o exemplo, então, de forma como regra. Uma padaria na frente e no fundo tem uma casa de massagens. Tem que ter separação. Tá? Tem que ter clara e nítida separação, para que não possa ter trânsito entre as partes de forma que exponha a risco dentro disso. Então, cada caso é um caso. Secretário Fernando Ritter, queremos agradecer todo o tempo que o senhor teve aqui conosco, né, para esclarecer os pontos. O senhor também sabe que o espaço está aberto. Me parece que é um tema que a cidade acabou abraçando em função justamente dessa disputa. Como qualquer assunto atual no Brasil, né, vira uma disputa entre quem se sente desprotegido, quem acha que tem razão, aí vai para a questão política e a gente está acompanhando todos os desdobramentos. Muito obrigada e um excelente trabalho, um excelente dia de trabalho para o senhor. Obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau. 10h46, esse é o Timeline. Ouvimos na segunda-feira o proprietário da Casa Vivaz. Nós tivemos outros estabelecimentos fiscalizados, também autuados. Mas nesse caso, mais especificamente, houve uma resposta bastante forte, né? Com muitos vídeos nas redes sociais, né? Um clima até meio belicoso, assim, né? De enfrentamento à vigilância. Trouxemos esse ponto, segunda, Gabriel. E hoje o ponto por parte da vigilância. E tu tomou um cuidado agora na entrevista, né, Kelly, para não chamar de restaurante, mas no Instagram da Casa Vivaz eles se consideram um restaurante. Essa coisa técnica, a gente perguntou isso, né? É restaurante, mas não é restaurante, né? Na letra fria da lei, mas se chama um restaurante. Então tem um ponto aí pra gente prestar atenção também.